Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma live da maratona do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando, as lives começaram no dia 7 e vão até o dia 16. Muita gente boa já passou por aqui e muita gente boa vai continuar a passar até o dia 16. Aí vem um carnaval e depois do carnaval, só em março, que eu retorno com as lives, tá bom? Muito bem, hoje teremos duas lives, dois autores maravilhosos. A gente vai começar a conversar com a J. Medeiros e depois a gente vai conversar com a autora nacional, Márcia Medeiros. Coincidentemente, os dois têm o mesmo sobrenome. Aliás, eu acho que nosso escritor já tá aqui, peraí. Deixa eu já até mandar. Já sei que é aqui o convite, tá, querido? Já você vai entrar. Agora eu estou vendo uma pessoa. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Monique. Obrigado pela participação aí. E aí, pessoal? Tudo certo aqui. E aí? Você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Tô. O som tá beleza. A imagem também. Maravilha! Você... É tua primeira live? Pois é. Primeira live. Estou estreando o nosso autor na primeira live literária dele. Que coisa maravilhosa. Tá nervoso? Um pouquinho. Aquele friozinho na barriga que é normal, né? Mas não se preocupa não, eu acho que falar sobre literatura é maravilhoso e falar sobre o nosso livro é mais ainda, né? Então, ótimo. Depois que terminar, você vai querer fazer mais e mais. Aliás, eu sempre estimulo os meus autores a fazerem live. Eu acho que é a melhor maneira de criar uma ponte com os leitores, os seguidores. A gente quer que os autores falem. Agora, me diz uma coisa. A J, eu estou aqui com a pulga atrás da orelha. A J é a abreviação de quê? É a abreviação de Ayrton Júnior. Arthur Júnior. Ayrton, tipo Senna. Ayrton, entendi. Arthur, já ia falar que era o mesmo nome do meu sobrinho. Você é de onde, querido? Sou de São Paulo, sou do interiorzinho aqui. Cidadezinha bem pequena, bem tranquila. Mas qual é o nome? Valentim. Valentim, não conheço. Aliás, eu sou doida para conhecer o litoral de São Paulo. Dizem que é belíssimo aí, né? Você conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui pro Rio. Tenho amigos do Rio, conheço o pessoal, mas presentemente no Rio eu nunca tive, não. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio, você pretende vir? Dependendo, assim, complicada a viagem, né? Mas se tudo der certo, nós vamos... Maravilha! Nós vamos onde os livros tiver, onde os leitores tiver. Se você conseguir vir à Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, vai ser um encontrão daqueles, tá? Pode deixar. Maravilha. Troca figurinha, troca ideia, troca uns panfletinhos. Tem uns panfletos guardados aqui. Eu acho ótimo. Panfletar a Bienal inteira. Eu acho digníssimo. A Bienal existe para isso, para que autores nacionais promovam suas obras, falem com seus leitores. Você já foi a alguma Bienal ou ainda não? Ainda não. Tô vendo você é muito novinho, né? Tu tem uma cara de 15 anos, gente. Já com livro escrito. Aliás, eu tava lendo aqui a sinopse do teu livro, que eu ainda não li o teu livro, eu vou ler. Mas eu tava vendo aqui pela sinopse que a pegada do teu livro é uma pegada bem relevante, bem puxada ali
para assuntos que a gente vai falar aqui durante a live, que eu acho importante. Primeiro, porque a gente tem um garoto órfão, né? A gente vai falar sobre ele. E tem esse nome que me chamou muita atenção. Manual da Solitária. Como é que surgiu esse nome, Júnior? Eu tava, há um tempo, foi o primeiro romance que eu escrevi. Não foi o único, ainda tem os materiaizinhos prontos. Mas foi o primeiro que foi se estendendo, sabe? Eu escrevi alguns contos e assim, eu usava a mesma técnica do Hitchcock, pensava o que ia me dar medo, o que ia me dar incômodo. Aí eu tinha mais ou menos a metade da ideia e aí eu ia desenvolvendo enquanto escrevia. Aí a ideia era um menino sendo preso, ele não sabe bem por quê, tipo, ele tava só fazendo um arrastãozinho. Aí ele é preso, tem alguma coisa que parece que ele não foi preso numa prisão normal, aí cai um papel com um monte de regras. E aí, tipo, eu queria meio que eu ia terminar no primeiro capítulo, e aí deixar para a imaginação do leitor terminar a história através das regras, tipo, coisa que ele podia e não podia fazer, e dá a entender que esse papel aqui é por uma outra pessoa que já passou lá. E aí esse é o Manual da Solitária. Bom, em menos de 30 segundos você levantou duas questões aí muito boas. A primeira é, ele estava fazendo um arrastãozinho e aí foi preso sem saber por quê. Como assim ele foi preso sem saber por quê, fazendo um arrastãozinho? Ele não foi preso porque estava fazendo um arrastão? Ele foi preso porque ele estava fazendo um arrastão, mas ele estava numa uma região marginalizada. Porque a gente sabe que acontece com gente nessa região é que muitas vezes elas são violentadas sem fazer nada. Fazendo alguma coisa ainda, elas nem vai parar na cadeia, vai parar direto no... E também, assim, eu contei de um jeito meio simples, mas ele não toma consciência na hora de que ele está sendo preso. Ele vê a visão tudo ficando turva, todos os 5 sentidos dele se embaralhando, aí ele supõe que ele está sendo preso pelo gelado da algema. Agora eu tô entendendo. Os 2 sinais que ele tem de que é preso dele estar dentro de uma cela, depois que ele acorda, e durante que ele está sentindo a sinestese lá, só o gelado da algema nos braços. Agora, você falou que esse não é o único livro publicado, você tem outras obras publicadas? Não, esse é o primeiro publicado, mas eu tenho algumas coisas prontas já em mente, que não tá, tipo, pronta para publicar ainda, tá só o manuscrito, sabe? Mas tem ideias já. Entendi. Muito bem. Você escreve desde quantos anos, Júnior? Falar que foi bem recente, assim. O meu estilo é mais puxado pro terror, pro horror, suspense. E eu consumo esse tipo de conteúdo desde bem novinho. Aquele negócio, né? Você cresce com o comecinho da internet, o YouTube, você tem supervisão dos pais, você cai em cada história azada de terror. Mas aí, deu futuro. E aí, entendi. Quando eu tinha uns 14 anos, um professor mandou a gente fazer um conto. Aí esse foi o primeiro conto que eu fiz. Aí eu fiz assim, né, dinâmica de escola. Passou-se um tempo, eu fui voltar a escrever só com 17. Aí depois eu não parei mais. Que maravilha, se descobriu literalmente como escritor. Isso é bom, né, gente? Quando a gente se descobre. Agora, eu tô aqui com a sinopse. Você tá com o teu livro físico aí? Peraí. Mostra a capa pra gente. Ó, ele tá emplastificado aqui. Ai, gente. Mas tem ele aqui já. Mostra essa capa pra gente, Júnior. Olha que espetáculo. Peraí que eu vou levar pra luz aqui. Isso. Olha que brilho dessa capa. É porque eu não sei se dá pra ver aí, gente. Mas a capa tem umas ilustrações bem rasas, né? Como se realmente fosse uma cela
e tivesse alguém ali naquela cela, tem um Tipo, vaso, aqui tem uma dá pra ver que tem o banheiro, aqui dá pra ver que tem a Isso. pia, aqui dá pra ver que tem uma cama feita de pelos, e aqui você tem a ver com a história, mas eu não posso contar muito. E aqui tem um menino, ele olhando pra cima. Maravilha. Agora, esse teu livro foi de publicação independente ou foi por editora? Foi por editora. Foi pela Viseu, né? Uhum. Você publicando o teu primeiro livro com uma editora. Como é que está sendo essa experiência? O que você achou dessa parceria da editora Viseu com o seu primeiro livro? Foi positivo? Foi negativo? Você pretende publicar o próximo livro também por uma editora ou fazer de forma independente? Olha, foi meio termo, né? Eu não me arrependo de ter feito com uma editora, mas assim, as próximas coisas eu pretendo fazer independentemente. Porque tem um negócio que todo autor fala, o Stephen King fala também, que todo escritor odeia editor. Porque eles mexem tudo, e aí, tipo, mexe na ortografia, mexe na coesão, e às vezes é até bom, porque a gente não percebe tudo. Mas às vezes implicam com umas coisas que você tenta explicar o conceito e fala, ah, é isso aqui, e aí não entende, aí vai. Mas nisso eu me dei muito bem com eles. O negócio é que quando eu procurei uma editora, eu não sabia nada do mundo literário, não sabia de nada além de ler e escrever. Tipo, publicidade, colocar nas lojas, fazer impressão, todas essas coisas, eu até fazer capa. Eles meio que fizeram tudo, fizeram essa parte. Mas eu tive, no começo, assim, tive aquela ideia meio ilusória que todo mundo tem, né? Do tipo, eu vou entregar para editor, eu só escrevi, vou entregar para editor e eu não faço mais nada. Só que aí você vai vendo o processo, na hora que vai na capa, você fica fazendo. Mais da metade da arte original que eles pegaram a propriedade foi eu mesmo que montei as coisinhas lá e fiz. A publicidade eu fiz por conta. Então, assim, eu acho que o que mais tudo dá pra você fazer por fora e acaba saindo mais barato, sabe? Fazer a capa, pagar a correção, pagar o editor, colocar nas lojas. Só que a parte mais difícil é colocar nas lojas. Tipo, depois de uns meses publicado, eu tava googando o nome do meu livro e eu vi ali umas 5, 6 lojas que eu nem sabia que existia. Loja de Portugal. Aí eu falei, não, o resto eu consigo fazer, eu consigo até fazer, mas esse negócio de colocar nas lojas é complicado. Pois é, a editora, né, eu canso de falar isso, eu trabalho com muitos autores, centenas de autores, então eu posso falar isso com propriedade. A grande reclamação dos autores é voltada para a editora. Monique, publiquei meu livro com uma editora, tô muito arrependida. Porque a editora me prometeu divulgar e não divulga. A capa não ficou legal do jeito que eu queria e eles não refizeram. A revisão veio errada e a tiragem já foi feita. Eu sou independente, eu adoro esse caminho, já estou e tomo porrada. Minha última publicação eu tomei porrada. E só de maneira independente. Agora que eu estou entrando numa outra fase de estar pensando em fazer uma publicação com uma editora. Só que eu ainda estou muito recusa a isso. Por quê? Ontem chegou uma escritora que falou que estava arrependida de fazer por editora mais uma reclamação. Então, assim, tem os seus pós e seus contras. Publicar por editora, você tem que ver qual é o seu perfil. Tem autores que se dão muito bem com a editora, porque não tem tempo para procurar um capista, não tem tempo para procurar uma revisora, e às vezes pode sair até mais barato, tá, ô Júnior? Mas não tão mais barato, tá? No fim acaba saindo até mais caro, porque eles tomam uma fatia muito, muito forte do seu dinheiro. Eu falo assim, tira um pouquinho. Eu fui sabendo disso, só que eu falei assim, eles vão tirar um pouco do meu dinheiro, mas vai me tirar a dor de cabeça. E não tirou a dor de cabeça. Tipo,
Eu não tive problema com a capa, eu tive um problema só com uma página da tiragem. E tem o negócio de, quando você faz com uma editora, você não pode ter o Kindle Unlimited, né? Mas, de resto, assim, eu, tirando essas duas coisas, de não poder estar no Kindle Unlimited, ter uma página só errada, errada assim, mais ou menos, depois eu explico. Mas o principal é que eu senti que era coisa que eu podia fazer e que só ia dar um pouquinho a mais de dor de cabeça. Pois é. E já deixo aqui a dica. Publicar por editora não quer dizer que vocês não terão que fazer mais nada, tá? A divulgação do seu livro só depende de você. A editora não vai divulgar, o vizinho não vai divulgar, o seu assessor não vai divulgar. O livro que você escreve é você quem tem que divulgar. Se você divulgar, ninguém vai comprar o teu livro, ninguém vai conhecer a tua história. Então, com editor independente ou não, divulguem todos os meses. Divulgação é constância. Agora, ô Júnior, eu estou aqui com a sinopse do teu livro, né? Eu vou ler um pouquinho dele para inteirar aqui o pessoal do que fala a sua história e a gente vai entrar no enredo, tá bom? Uhum. Pode ser? Tá bom, eu vou pegar uma dele aqui que tá aberta. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Manual da Solitária, do autor nacional A.J. Medeiros. Em Manual da Solitária, um jovem garoto órfão, entregue às mãos da miséria social, se depara com uma situação atípica após a tentativa de um assalto amador. Ele é raptado e preso em uma sala solitária. Sem muito entender, acha tudo aquilo muito estranho. Barulhos, cheiros e sensações insinuavam um perigo, e esse perigo não era terreno. A partir de agora, teria que lidar com as regras e desafios presentes naquele lugar e impostas por uma instituição misteriosa. Ô Júnior, o que te inspirou a escrever uma história como essa? Eu acho que toda a bagagem cultural que eu tive. Tipo, a gente... Não foi nenhum estalo, nenhum clique, sabe? Foi um pouquinho de trabalho. Deu assim, sentando, no momento que eu tava com tédio, eu lembro que era na autoescola, e aí não tinha nada lá pra fazer. Eu tava pensando em umas ideias, aí eu pensava na ideia principal e anotava no bloquinho de notas lá. Eu pensava em outra ideia e anotava. Aí na hora de escrever eu colocava em prática. Mas eu tive muitas referências, muitos livros que nem foram traduzidos para cá. Tipo, são os livros feitos no Reddit, sabe? De meio que vindo da creepypasta, mas trazido para o lado de romance. Então, muito deles ficaram só no Reddit, alguns canais fizeram audiobook deles, e aí sobrou os vídeos, mas não tem a tradução. Entendi. Agora, para você criar uma história como essa, né, eu acredito que você tenha feito algumas pesquisas, inclusive para produzir o seu personagem. A atmosfera da trama, os temas abordados. Como é que foi a construção dessa história? Você escrevia diariamente? Como é que surgiu a pesquisa? Você pegou referências de alguém que você conhece? Ou de escritores que você consome? Como é que foi esse processo de escrita? Eu tive várias pesquisas antes, só que assim, eu fui meio que pesquisando, foram coisas que eu acumulei, aí quando eu comecei a escrever e veio as questões, tipo, eu não sei tal coisa. Eu fui e pesquisei, aí passava 2 semanas, 3 meses pesquisando para daí continuar o próximo capítulo. Então fui meio que fazendo um paralelo ao outro. Eu escrevia, vinha, aí depois eu passava aí eu tinha uma dúvida, eu ia pesquisar, passava um tempo pesquisando, voltava a escrever, passava revisando. E assim eu fui. Eu pesquisei bastante sobre estoicismo, uma filosofia assim,
é fácil de entender, mas é difícil de explicar. Ou é o contrário, não sei. Mas eu pesquisei bastante na hora de escrever. Eu passei uns 2 meses pesquisando sobre ela, pesquisando para fazer o personagem, né? Tendo um estudo de sociologia, assim. Um cara que eu recomendo muito, o livro dele é um dos melhores livros que eu já li. Esse livro, igual o meu personagem, se passa com um protagonista negro. Ele não tá no mesmo lugar que o menino, que ele é de São Paulo e tal, e aqui é do Sul, mas o Jefferson Tenório é muito bom. Ai, tô doida pra ler esse livro! Nossa, muito bom. Isso é um sinal, porque eu estava essa semana, eu vou comprar, não vou, vou comprar, não vou. Pronto, vou comprar agora esse livro. Gente, que coincidência louca! Me fala um pouquinho sobre esse livro. Você já leu? Ele ainda não. Não, eu já li. Eu li uma vez, eu li 2 vezes, ano passado. Eu tava procurando uns livros na Amazon e aí eu vi esse. E sabe quando você tem aquela impressão de tipo, já vi isso em algum lugar, mas não lembro onde. Aí eu vi Vencedor de Jabuti, não sei o que lá. Eu falei, eu conheço Jabuti. Acho que é bom, né? Aí eu fui, comprei. Quando eu cheguei ele assim, parece que foi um instinto. Eu não sabia nada sobre ele, não sabia sinopse, nem nada. Não tinha visto análise. Eu só esperei ele chegar e na hora que ele chegou, eu comecei a ler. E eu leio as coisas bem devagar, sou aquele leitor meio tartaruga, mas eu levei umas 3 semanas pra ler ele. Tô doida para ler esse livro. Muito de, tipo, questões raciais muito, muito fortes e muito complexas às vezes. Às vezes coisa que eu não via resposta, ou umas perguntas que eu me fazia e eu não encontrava resposta em nenhum lugar, eu encontrava uma visão tipo, de vários lados diferentes, chegava numa mesma conclusão desse livro. Que loucura! Agora me fala uma coisa, teu livro físico tem quantas páginas? São eu dei uma olhadinha aqui, mas são 150. 152. No e-book dá 152, no livro dá 150. E ele foi publicado agora em 2022? Foi publicado dia 5 de setembro. 5 de setembro. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Júnior? Se contar, eu falo assim, se contar pesquisa, tudo, eu falo que eu levei a vida inteira, né? Mas assim, escrevendo religiosamente, que eu sentava das 1 às 5 no computador e escrevia todo dia, não foi muito curto, não. Eu levei uns 3 meses. É um tempo bom, né, gente? Vamos combinar. Agora, você pode ler um pouquinho do teu livro pra gente? Ó, eu vou ler o prólogo, porque é a parte que está disponível gratuitamente, né? Eu deixei os links para compra. Inclusive, eu deixei junto do Linktree, eu fiz 3 coisas. Eu deixei o... Como é que faz para virar? Dá para ver alguma coisa aí? Não, não dá. Vixe. Ah, tá. Nosso autor fechou na nossa... Ah, agora ele voltou. Aê. Quando foi em novembro, eu fiz um eventinho na minha faculdade. Eu montei o banner, botei os panfletos, peguei até uma lampadinha. E aí eu montei uma apresentação no PowerPoint e o que eu ia falar meio que na cabeça. Aí como na hora que você tá falando não sai do jeito que você quer, eu escrevi um artigo, como se eu estivesse apresentando. E aí tem 3 coisas assim, de graça. O livro impresso... Não, livro impresso não. Os primeiros 3 capítulos, que eu falo que são, para mim, o terceiro é o mais importante. Porque é daí que eu decido que eu vou continuar como um romance mesmo. Os 3 capítulos estão disponíveis no Wattpad. Bacana. O PowerPoint que eu apresentei no evento tá no Google Docs, disponível para qualquer um que entrar. E o artigo que acompanha a apresentação também tá no Google Docs. Aí dá para vocês lerem
e colocar um do lado do outro. Aqui eu tenho tudo. Eu tenho, tipo, as minhas definições de terror, as minhas inspirações. E você tinha falado das coisas que mais me inspiraram, tipo, o que eu sentei e falei assim, vou me inspirar nisso aqui. Tem no... Tem umas principais que eu fiz aqui. Peraí. Só terror, olha lá. Tá um pouquinho mais para baixo. Júnior, querido, Calma aí. pra você, pra gente continuar. Espera aí que eu vou achar aqui. Calma aí. Depois você coloca os links todos nos comentários da live. É verdade. Mas aqui tem. Me inspirei em anime, me inspirei em livro, me inspirei em jogo, me inspirei em conto. Várias coisinhas. Olha, você vira essa câmera pra você e para de balançar que eu tô tonta já. Você parece meu sobrinho, gente. Aí, agora, foi. Agora, me diz uma coisa. Você não leu pra gente o prólogo. Lê pra gente, por gentileza. É verdade. Senti meus olhos se arregalarem como se pertencessem ao corpo de outra pessoa. A rua cheia, após a minha adrenalina, ficava sozinha. Do nada, um clarão enorme, gritos incessantes de desespero, uns sons mecânicos e místicos, como se fosse, sei lá, alguma coisa sendo sugada. E junto de alguns grunhidos que foram chegando próximos, senti o gelado da algema em meu corpo. Um barulho de porta se fechando e uma sirene. E pronto. Eu apareci nessa solitária. Eu tô tentando procurar uma explicação lógica para tudo que tá acontecendo aqui. Não sei se é uma punição divina, sei lá. Porra, eu não sou tão louco assim. Eu sei o que eu ouvi. Minha visão ainda tava turva naquela luz. Tá, independente da bizarrice, eu sei que eu fui preso, que eu fui pra cadeia, e eu sei exatamente o motivo disso, seja da lei ou do divino. Tenho 14 anos e não conheci meus pais. Moro numa comunidade na periferia de São Paulo, onde todos os marginais sonham em um dia em serem alados. Bom, eu me viro do jeito que eu posso. Ainda tô aprendendo muito com os manos de lá, embora eu prefira não pedir ajuda e me virar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca fui um assassino, nem um membro do PCC, nem um político do Centrão. Eu sou só um ladrãozinho, como dizem os cidadãos de bem. Fui preso após tentar o assalto e... você deve estar rindo da minha cara, né? Olha, em minha defesa, eu nunca poderia imaginar que uma senhorinha soubesse usar tão bem aquele spray de pimenta. Não teve nada daquele processo demorado. Eu não passei por uma condenação, ou fui demonizado nas mãos de um promotor. Nem vi a peruca engraçada que os juízes usam na TV. Você entendeu? Eu não vi nada dessas merdas. Eu só fui preso. Mas não faz sentido. Eu li o suficiente para saber que aqui no Brasil ninguém vai preso com 14 anos. Eles te levam pra, sei lá, PUCA, casa, bem, alguma coisa assim. O que eu tô tentando dizer é que eu não sou perfeito, muito menos inocente. Mas o que me prendeu não foi humano. No mínimo foi um bando de porco. Tomara que seja coisa de ET mesmo. Seja lá onde eu tô, talvez seja mesmo uma prisão. Dá pra ouvir vagamente uns cochichos de conversas por aí, um abrir e fechar de celas. E pelo menos durante o dia, parece não ser nada de outro mundo. Ouvi palavras como teste, evolução, vagabundo, cafuçu, medo, quarta-feira, mas nada indicava existirem outros detentos. Janta! Disse uma voz rouca e, de alguma forma, acústica. Depois de sei lá quantos dias sozinho, eu escuto alguém bater na porta. Tudo apontava para o fato de que isso não ia ser tão frequente. Porra, meu estômago tava quase dobrando. O que eles me pretendiam? Me alimentar a cada lua cheia? E cadê uma água nesse caralho? Diante daquela comida fedorenta e do teor sarcástico dessa situação, bati forte com tudo no portão. E de todas as paredes. Do portão e em todas as paredes. Meu lado esquentadinho estava pegando fogo. Oi? Tudo bem? Que bom que você achou minha carta, seja lá quem for, dizia no papel. Não sei nem se papel é a melhor definição para aquilo. Mas o quê? Olha,
A esse ponto você já deve imaginar, mas vou reafirmar. Essa prisão não é um lugar comum. E se quiser sobreviver a essa solitária, vai ter que seguir minhas dicas. Ok? Meu Deus, como eu pareço doida falando sozinha. E ainda mais escrevendo risadas num lápis. Duvido muito que ela tenha usado um lápis. Tá, ok. Voltando. Agora é sério. Eu tive que passar por poucas e boas para conseguir papel bastante para escrever tudo isso. Se eu conseguir sobreviver a essa bosta figurativa e literal, com certeza nunca mais sentirei cheiro nenhum. Isso ele lê na carta. Meu amigo ou amiga, nem queira imaginar os absurdos que passou na minha mente. Mas isso não é um diário. Eu vim aqui para te dar regras. Esse meu soco no portão da cela tinha feito uma carta, sei lá de onde, cair do teto. Ela estava bem grudada e melada bom, a julgar pelo cheiro dessa carta, eu prefiro nem imaginar como ela foi escrita. O crime que me criou um monte de dúvidas. Quem era ela? Que diabos ela passou? Ela cagou num papel? E eles também prendem mulheres aqui? Qual o propósito disso tudo? A única certeza que eu tenho é que seja lá o que for, esses bichos não são do mesmo sangue vermelho que eu sangro. Logo abaixo tinha anotado sobre uma letra comprimida e garranchada 10 regras que você deveria seguir. Regra número 1. Você vai ter que gritar muito, sempre que der. Não vai querer que eles pensem que não está sofrendo. A regra é simples. Eles vão testar ao máximo o seu limite. E bom, quanto mais resistente você for, maior a tortura que te causará e resistência vai ser. Mas não finja muito. Eles não são bobos e talvez isso gere um efeito contrário. Regra número 2. Guarde comida e água. Acredite, eles te deixariam morrer se preciso. E aliás, falando nisso, é a terceira regra. Sobreviva. Só tem 2 jeitos de sair daqui. Morto ou vencedor. Por mais que um relator vivo dessa bizarrice seria, obviamente, descredibilizado, eles preferem não arriscar. Afinal, loucos também têm o poder de cativar outros loucos. E a morte a mais ou... E uma morte a mais ou menos não faria a menor diferença para eles. Ah, e cuidado com as bebidas envenenadas. Número 4. Sempre que um ogro fedido e barulhento, arrastando umas correntes e numa bola de ferro, te perguntar o que você quer aprender, a sua resposta será a arte de não sofrer. Não importa se você está em prantos ou se discorda dessa ideia. Só faz. Regra número 5. Responda às perguntas sempre com a resposta que lhe é condicionada, ou com outra pergunta. Eu não sei se eles têm um ideal positivista ou qualquer uma dessas furadas de papo de coach quântico. Tem um nome para isso. Tá na ponta da língua. Regra número 6. Se alguém chamado Henrique disser que conhece sua família, que pagou sua fiança e seus pais estão lhe esperando, não responda. Sequer dê ouvidos. Só ignore. Acredite, ninguém daqui se chama Henrique. A não ser que seja ele. Regra número 7. Invente uma terapia. Você pode escolher se vai sair daqui como o Dalai Lama ou o Deadpool. Não importa qual. Depois de um tempo aqui, automutilação vira oração de café da manhã. Se escolher essa técnica, cuidado para não perder muito sangue. Afinal, vai ter muita perda de sangue quando estiver lá para o seu 2º ano aqui. É preferível que você tente meditação ou projeção astral, sei lá, para ver se consegue ver além dessa espelunca infernal. Meu Deus. Ah, meu querido Deus que não existe. Se eu tivesse descoberto isso antes. Regra número 8. Não fale com o Aikuli. Sério. Além de um nome estranho, também não é muito do confiável. Mas vai parecer. Ele vai te perguntar coisas, te dizer coisas, até te convencer de que suas memórias sobre si mesmo estão erradas, ele é capaz. Ele vai tentar desfazer a clássica dualidade da sua mente, te puxar para um lado e te fazer perder um apreço sobre a liberdade. Ele vai te convencer de que você é fraco e incapaz enquanto te distrai com balelas sobre seu filho, mesmo não parecendo ter idade para ser pai. Eu não sei porque ele esteve e ainda está aqui. Não sei se ele se organiza ou se ele é mais um prisioneiro, mas tenho certeza de que não vi ele no túnel decisivo.
Regra número 9. Se você achou que sairia daqui com as mãos limpinhas de um jeito pacifista, sinto muito. Não espere por uns jogos vorazes, nem nada muito belo e estratégico. Se não ficou muito claro ainda, eu explico. Você não é o único aqui. Tem vários assim como tu. Assim como eu estive, que estão passando por esse experimento. Todo mundo que está aqui vai se enfrentar brutalmente numa sala fechada de algum momento. Você e mais esses 200 e poucos coitados que estão passando o mesmo inferno pessoal. Vale tudo. Paulada, facada, mordida, porrada. E pode mandar na cara que não vai ter velório para se estragar. Vale tudo, só não vale sobrar mais que um. Eu não consigo contar muita coisa. Ainda estou descobrindo tudo. Eu nem sequer sei se eu vou ser mesmo uma líder natural ou só mais uma que vai morrer amanhã nessa chacina. E eu sei que pode parecer incoerente eu estar narrando algo que nem vivi ainda. Mas confia em mim e me escuta. Da mesma forma que eu escuto as vozes. Regra número 10. Se você foi o único que sobrou no penúltimo evento e ainda tem algum parafuso no lugar, é você mesmo que eles procuram. Mas calma que só piora. Meu Deus. Eu não sei que regra te dá. Só desejo boa sorte. No último dia terá de enfrentar a pior experiência da sua vida. Passando por isso tenha certeza de que mais nada da sua vida vai poder te abalar. Diferentemente do desafio anterior, que é bem mais uma força competitiva, mental e física, de você contra os outros, aqui já não há mais concorrentes. É você contra si mesmo. Serão 24 horas fora da cela para tentar explicar melhor. É tipo uma mistura de um túnel do sofrimento com um túnel do terror. Medo, tristeza, culpa e agonia vão ser só a ponta do iceberg dessa experiência. Eu adoraria poder te dar todas as dicas do mundo, criar um roteiro detalhado de tudo, mas é único e pessoal para cada um. Funciona como um inferno pessoal, um looping das piores coisas da sua vida, perguntas das quais você nem sabia que tinha resposta, das quais não está preparado para ouvir. Dica: ouça o tilintar do relógio. Boa sorte, novo futuro líder. É realmente uma pena que de tanta gente no mundo tenhamos nós sido os escolhidos para carregar esse fardo do tamanho do mundo, e fora dele, aliás. Não só o treinamento é torturante, mas também a prática pela qual estamos sendo treinados. É um peso grande demais para ser carregado em quaisquer costas. E, infelizmente, a nossa é grossa. Se a vida tem seus métodos insondáveis ou é só injusta mesmo, cabe a você escolher. Saiba que daqui só tem duas opções: sair vivo ou não sair. Aí ele termina a carta. Foi tudo que consegui ler naquela folha com um cheiro de sangue. E saí mais com dúvidas do que com respostas. Quem era a moça que estava escrevendo? O que aconteceu com ela depois que saiu daqui? Ela saiu daqui? Em que merda eu fui me meter? E por quê? Se não fosse por aquela velha caquética. Fala sério, tudo isso só por causa daquela bolsa que não ia me render nada. Seja lá o que for, é melhor eu começar a gritar. A porta da cela está se abrindo. Muito bem. Me diz uma coisa. Qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para escrever esse livro? A parte mais fácil foi o prólogo. Deixa eu no teu rosto, ô Júnior. Centraliza. Isso. Pronto. Qual foi a parte mais fácil e mais difícil? A parte mais fácil foi o prólogo e o segundo capítulo. E o terceiro capítulo foi mediano. Mas a partir daí foi mais difícil, porque eu tive que tomar algumas decisões muito decisivas. E aí eu fui moldando os mistérios, fui moldando as teorias, fui moldando até os finais diferentes, que ele tem uns finais diferentes dependendo de como você interpretar. Foi aí que eu tive que fazer de uma coisa que estava em linha reta, seguir em linha reta, se tornar um quebra-cabeça. E esse livro tem continuação ou ele é volume único? Ele é um volume só. Um volume só. Muito bem. Agora, você como escritor, publicando o primeiro livro, publicou com uma editora, está sentindo na pele o mercado editorial. Na sua concepção, qual é
a maior dificuldade de um escritor nacional atualmente? Tem duas. Primeiro, ser valorizado. E segundo, se valorizar. Porque nenhum livro, se você analisar, tirando do Jefferson Tenório, nenhum livro é perfeito. Você sempre vai achar um defeito, sempre vai achar uma coisa que você queria melhorar e mudar. E é aquilo. Quando você não está vendendo bem ou começa a se sentir talvez um fracasso, você fica do tipo, nossa, eu sou tão desvalorizado, pô, ninguém me dá o trabalho e tal. E aí você começa a dar certo e você fica, não. Dá aquela síndrome de impostor, sabe? E principalmente isso num cenário que ganhar dinheiro com literatura é difícil também. Às vezes algumas pessoas descambam, acabam desistindo do sonho, vai para um trabalho comum. Aí eu costumo dizer que venda de livro é diferente de divulgar livro, tá, gente? Uhum. Divulguem seus livros antes de querer vender. Agora, ô Júnior, você estava falando aí que tem outras coisas escritas e tal. Tem previsão para nova publicação para 2023 ou para 2024 ou está muito cedo para isso? Cedo não tá, não. Vai vir uma coletânea de contos. Alguns tem no Wattpad, mas mais da metade vai ser exclusivo do livro, que vai sair ou no fim desse ano ou no ano que vem. Ainda não dou uma data certa, porque ainda tem que mexer em umas coisas, mas o grosso dele tá pronto. Que maravilha! Um livro de contos tá chegando aí. Agora, tem essa mesma temática também, ou você vai sair da zona ali de conforto e vai surpreender os seus leitores? Os dois. Tem algumas, assim, ainda é o mesmo nicho, sabe? Horror, mas aí eu vou do horror pro terror, pro horror cósmico, pro suspense, pro thriller, pra uma vibe mais sentimental e às vezes até pra uma comédia. Eu gosto de escrever comédia também, contos curtinhos, que você vê o final assim, é tão absurdo que você começa a dar risada. E aí... O humor é bom também. Se o primeiro... E é difícil escrever humor, hein? Escrever comédia. Se o primeiro demorou 3 meses, esse eu posso falar que demorou uns 3 anos. Eita ferro! Agora, o que o leitor pode esperar de Manual da Solitária? Pode esperar quebrar a cabeça, pode esperar ficar juntando pontinho, tentar ligar, tentar desvendar os mistérios, porque algumas das perguntas que faz, algumas você tem que se questionar, e algumas ele pergunta pra você, e aí você fica procurando a resposta. Então ele pode esperar liçõezinhas de vida, pode esperar a identificação, pode esperar ver, se é do nicho do terror assim, pode esperar até ver alguns personagens que ele já conhece de outras histórias. Que maravilha! Agora, a gente estava falando aqui sobre o enredo em si, e no início você mostrou a capa. Mostra pra gente de novo a sua capa, que eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? É porque o reflexo aí... Mas dá pra ver, tá vendo, gente? Ó, como é que surgiu esse projeto dessa capa, ô Júnior? Foi uma ideia sua? Foi com a editora? Como é que ela surgiu? Eu já tinha, da metade para o fim do livro, lá pro 7º capítulo, quando eu comecei a idealizar ele pronto mesmo, veio na minha cabeça. Não, eu já quero como é que seja a capa. Seja solitária, visto de uma visão isométrica, e ele olhando assim, desesperado, procurando alguma ajuda, e as outras coisas em volta, no tom vermelho, e aí tem até uma explicação dentro da história do tom vermelho, e algumas coisas meio apagadas. Aí eu já veio, aí eu fiquei 2 meses falando assim, eu quero uma capa assim, 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 assim. Aí eles mandavam assim, eu falava, não. Aí eu falava, não, é assim, 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 assim. Aí demorava quase um mês para responder, às vezes menos, às vezes mais. É assim? Falava, ainda não. E foi nessa
vai. Eu mandei voltar umas 5, 6 vezes até falar, não, aí sim. Quer dizer, a capa é um elemento fundamental no livro, tá, gente? Eu, na minha última publicação, continuo apanhando da minha capa, da minha última publicação. Ela conseguiu me saturar tanto que eu desisti de fazer o físico. E aí vai ser só em e-book. Então, assim, é um jogo de paciência, de persistência. Capa de livro é fundamental. Agora, ô Júnior, eu tô vendo aí que você lê, né? Você costuma ler, você é um leitor, até por causa da sociologia, que eu acredito que você esteja inteirado. E eu costumo dizer que antes de sermos escritores, somos leitores. Como é que é a tua relação com a leitura? Eu acho que é uma relação boa, né? Você lê direto. Quem é teu escritor favorito? A tua escritora favorita? Meu escritor favorito, eu acho que assim, é difícil definir um só. Eu gosto muito do Jefferson, eu gosto muito do Stephen King, do Lovecraft. Eu gosto de algumas obras, outras não, mas eu gosto do conceito geral. Gosto do Allan Poe, do Felipe Alves, um autor nacional daqui muito bom também. Muito do que eu conheci com ele. Do Junjito. Tem um monte de referência boa aí, né, gente? Você falou ainda agora que você também escutou, você tem o hábito de escutar audiobook, né? Teu livro vai ter audiobook ou isso não está no plano agora? Então, se eu não tenho o plano de dar na mão de alguém e falar transforma em áudio. Porque eu acho que tem aquele negócio de que às vezes, lógico, um audiobook não é um filme, então se tiver muita interpretação, às vezes dá uma manchada. Mas eu percebo que muitas vezes eu leio um audiobook e aí tem um cara falando com a voz de robô, aí eu falo, não, vou ler normal mesmo. Então, se fosse fazer um audiobook do meu livro, ia ter efeito sonoro, ia ter pessoas diferentes fazendo personagens diferentes. E aí, assim, editar é uma coisa complicada. É chato, é trabalhoso, mas eu acho que eu tenho um pouquinho daquela visão controladora. Então, se fosse fazer, queria eu fazer, sabe? Pegar uma galera, pegar alguém para me ajudar com a edição, mas tá ali o tempo inteiro em cima do audiobook. Muito bem. Agora, eu até penso em fazer uns anos depois, tipo uns 3 anos depois, quando, sei lá, acabar o contrato com a editora, e ou eu renovar, ou eu fizer uma republicação, e aí eu disponibilizo o e-book todo. Lógico, vai demorar um tempão, né? Mas depois de uns 3 anos, quando tiver com umas outras obras já em mente, eu faço um audiobook dele e libero inteirão no YouTube, tipo um filme. Muito bem. Teu livro, qual é o gênero do teu livro e a faixa etária dele? O gênero, eu diria que ele está colocado como um romance, mas eu gosto de falar que ele é uma romanvela, né? Porque ele tem a vibe romance, só que ele segue muito diretão, ele segue muito cheio de diálogos. Então ele tem a dinamicidade de uma novela, apesar de ser feito como um romance. Eu falo que ele é de terror, suspense, com uma pitadinha de dramédia. E a faixa etária? De 16 para cima. É lógico, eu me sinto meio hipócrita de falar em faixa etária, porque eu nunca segui faixa etária na vida. Mas, assim, se eu fosse colocar uma faixa etária, eu diria 14 ou 16 para cima. Muito bem. A gente vai fazer sorteio de e-book agora, né? Uhum. Vamos fazer sorteio? Vamos abrir o sorteio? Vamos. 3 e-books para quem está assistindo aí. Está aberto oficialmente o sorteio de 3 e-books do nosso escritor. Manual da Solitária. Como é que vai funcionar? Manda direct lá no meu Instagram, MoniqueMM18. As 3 primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o e-book do nosso autor.
Manual da Solitária, tá? Só mandar direct. Ó, quem já tem não vai mandar, hein? Ô, Júnior, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, tá? Pode comprar em versão física, tem e-book, aonde está a venda? Como é que tá isso? Então, eu posso falar que tá vendendo aqui, tá vendendo ali, tá vendendo lá, mas para quem quiser saber em todos os lugares que tá vendendo, é só entrar no meu Instagram ou colocar linktr.ee/Manual da Solitária, tudo junto, sem acento. E aí tem tudo lá, tem os capítulos grátis, tem o artigo, tem o PowerPoint, tem o livro impresso, tem o livro em e-book. Em todos os sites de e-book eu juntei tudo lá. Depois, quando a live acabar, você coloca nos comentários os links, tá? Uhum. Não esquece, porque aí as pessoas também acessam. Tá na Amazon, Editora Viseu. Qual é o teu Instagram? AJRMed. AAJR Med. Muito bem, vou marcar o autor aqui na live. Já corre lá, já segue ele, acompanha o trabalho. Tem livro aí para ser publicado. O Manual da Solitária vocês também vão poder acessar por lá, tá bom? Muito bem, Júnior querido, você passou pela sua primeira live literária. Foi difícil? Foi tranquilo. Uma companhia dessa que não fica tranquila, né? Que bom, assim é que é bom, quando fica tranquilo. Eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carisma. Você é simpaticíssimo, que você não pare de escrever. Eu vou ler o teu livro, já estou ansiosa, não só pela capa, mas pela sinopse, pelo bate-papo que a gente teve. Instigou ainda mais. Adoro temas assim, acho importantíssimos. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever. Eu espero que a gente se veja na Bienal de 2023 ou numa próxima publicação, tá bom, querido? É isso aí. Obrigado pelo espaço, pelo carinho, pelo papo. Tudo de bom. Eu é que agradeço. Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que o sorteio dos e-books está rolando. Entra lá no Monique MM18 e manda mensagem que você quer o e-book do nosso autor. Manual da Solitária. As 3 primeiras pessoas vão ganhar, tá bom? Júnior, um beijo, querido. Obrigada. Beijo, eu que agradeço.